Olá, meu nome é Rodrigo Rizek Schultz. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, a oportunidade, convite este feito pela Abras Regional São Paulo, e em participar de mais uma Jornada Paulista, um evento de sucesso, e parabenizar a todos e agradecer também a vocês que estão aqui presentes, bem como todos os apoiadores da Associação Brasileira de Alzheimer. É importante, acho que é fundamental falarmos sobre os avanços no tratamento da doença de Alzheimer. Muitas novidades estão surgindo, já surgiram, estão surgindo outras, muitas virão. Eu acho que é fundamental falarmos sobre este tema. Então, é, o evento, a jornada, acho que é extremamente oportuna realmente. Bom, agradecendo a todos, e eu fui convidado para falar sobre o que está por vir em relação ao tratamento farmacológico, não em relação ao diagnóstico e outras. Há muitos dados, há muitas publicações, sem dúvida alguma, mas o foco aqui é o tratamento, e procurei enfocar um grupo maior de medicamentos e substâncias que estão sendo utilizadas. Então, o conteúdo da apresentação é este: é uma introdução. Eu irei contextualizar, falarei um pouco sobre critérios de demência, o contínuo da doença de Alzheimer, e entrarei na fase pré-clínica, para então comentar sobre os estudos em fases pré-clínicas, especificamente para a doença de Alzheimer, e finalmente tecer algumas conclusões. Acho que é muito importante sempre reforçar, acho que é uma frase e uma observação dita há muitos anos, que há o contínuo, quer dizer, uma doença que tem uma história muito longa, que se inicia de maneira assintomática, através de alterações proteicas, de membrana, mitocondriais, tudo que envolve uma doença degenerativa. Posteriormente, se segue claro, a fase conhecida de sintomas e caminha para tudo que nós sabemos da demência inicial, fase intermediária e avançada. Então, uma história, reforçando que é uma história realmente longa e de muitos momentos, muitas etapas, muitas fases. Então, é hoje vista como, quer dizer, mais complexa do que até antes, quer dizer, parece mais estuda, mais complexa fica, porque há esta compreensão maior e características de cada uma dessas fases. Bom, e as drogas sendo desenvolvidas que atuam diretamente nesses mecanismos próprios da doença degenerativa são chamadas drogas modificadoras da doença, as DMDs. E há, ao mesmo tempo, com o surgimento desta oportunidade que está vindo e que virá em muito de medicações, uma expansão no que diz respeito à propedêutica armada. Nós precisamos de mais recursos, exames de imagem, como marcadores de beta-amiloide e tal, exames de líquor, exames de sangue. Precisamos de algo que nos defina melhor, que nos diga com mais propriedade, que nos mostre que queremos bem claramente. Bom, esta é de fato a doença de Alzheimer, e porque usaremos drogas específicas. Então, há necessidade desta comprovação. Sem a comprovação da doença, não faz sentido, na verdade, sem ter critérios diagnósticos mais precisos, não faz sentido usar uma droga modificadora da doença, visto que ela atua especificamente em determinada função, determinada tarefa. Em relação aos critérios de demência, por muitos anos, foram usados basicamente critérios clínicos e a comprovação através do estudo anatomopatológico, os critérios de 1984. Em 2011, houve uma mudança realmente muito grande, muito brusca, e passamos a também incluir, examinar, avaliar os chamados biomarcadores. Então, começou a haver
isto lentamente, um estudo maior, uma demonstração e até uma solicitação para alguns centros, colegas e determinados momentos de biomarcadores, ou seja, uma introdução do quanto isso é importante. Isso se assentou lá em 2018 e, mais recentemente, agora mesmo em 2023, desculpem, uma determinação maior vindo nesse sentido de que, para dizer que é doença de Alzheimer, que se trata da doença de Alzheimer, haver necessidade de ter biomarcadores. Quer dizer, estamos caminhando para isto, claro que precisamos de biomarcadores melhores, mais seguros, nós temos muitos, mas há alguns questionamentos ainda a respeito deles. Bom, em relação ao contínuo da doença de Alzheimer, e eu enfatizei aqui, através desses retângulos em vermelho, é uma apresentação pré-clínica, quer dizer, aqueles indivíduos assintomáticos que se encontram antes do comprometimento cognitivo leve ou do que se chama fase prodrômica. Então, a diferença é apenas não conceitual, mas de denominação, porque CCL e DA prodrômica é a mesma coisa, um caracterizado através de critérios de 2011 e outro de critérios definidos em 2014. E o grupo, como vocês podem ver abaixo, critérios 2018, envolve, para a doença de Alzheimer, o amiloide. Então, há o amiloide, o T de tal e o N de neurodegeneração, visto através, então, dos exames estruturais, como a tomografia, a ressonância e outros. Então, este momento que eu vou procurar aqui falar mais e abordar do ponto de vista farmacológico, mencionar o que estão fazendo, o que as pessoas têm observado nesses estudos. Nessa publicação de 2022, justamente se demonstra que, mais uma vez, de maneira gráfica aqui, se o cognitivo normal e patológico observado, então, indivíduos normais, um declínio subjetivo ou uma queixa subjetiva de memória que evolui para um CCL e depois a demência, ou seja, o que queremos fazer é antecipar e diagnosticar, e claro que isso irá depender mais de biomarcadores para atuarmos já no início, antes de qualquer sintomatologia clínica. Esta figura, como falarei de exames, e estou falando também exames e finalmente, para falar dos estudos, há essa necessidade de se contemplar uma doença heterogênea, uma doença complexa, que foi lá inicialmente muito dita como da proteína tal e da proteína beta-amiloide, mas o fato é que estamos começando, só mesmo agora, a compreender, a entender melhor o que é uma doença neurodegenerativa. Então, esta compreensão, ainda estamos muito distantes de realmente de que tenhamos algo mais claro. Então, mas ela e aqui um pouco disso, tudo que envolve a fisiopatologia da doença e, consequentemente, um tratamento que deverá ser complexo e atender essas necessidades, sem dúvida alguma. Ainda do contínuo da doença de Alzheimer, nessas etapas iniciais da doença, quando ainda assintomáticos, ou seja, a fase pré-clínica, em relação aos exames, aos biomarcadores, o que podemos observar é um aumento da fosfotal na doença de Alzheimer, uma redução da beta-amiloide, e os exames de imagem, como o PET e o PET mais comumente, com substâncias marcadas, então demonstrando em vivo que só vimos através de estudo anatomopatológico, ou seja, o futuro da medicação, o futuro terapêutico dos medicamentos justamente envolve já uma contenção nesses momentos, antes que haja uma repercussão maior, ou seja, um quadro clínico, uma situação, claro, como nós sabemos, então, com envolvimento cognitivo, comportamental, impacto nas atividades instrumentais e básicas. Então, quer dizer, este é o painel, então a fase clínica é aquela
que, então, nós observamos, vemos, as pessoas referem, mas esta chamada doença de Alzheimer pré-clínica, ela é muito maior, muito mais expressiva, então, envolvendo, comprometendo, acometendo um número muito maior de indivíduos. Esses autores, em 2017, através desta revisão sistemática, eles trazem justamente esta questão de que, apesar de inicial, foi demonstrado que talvez a ação na beta-amiloide não seja suficiente para aqueles indivíduos que se encontram em doença de Alzheimer leve, na demência já, na demência leve, bem como para o CCL. E que, na verdade, o que se precisa é intervir, talvez nesse CCL, mas um CCL inicial, porque é até uma... Acho que vocês entendem e percebem isto. Um CCL, ele pode estar, e há uma classificação para isso, uma demonstração para isso, haver um CCL, um início de CCL ou um CCL já mais próximo à demência. E, da mesma forma, os trabalhos avaliam isto, pessoas nesta condição. Na demência da doença de Alzheimer fase inicial, também contempla indivíduos que estão lá naquele comecinho, no início daquela demência, bem como aqueles que já estão um pouquinho mais para frente, ou seja, sintomáticos e ainda um grupo, de certa forma, heterogêneo para avaliação de resposta terapêutica. Ou seja, vamos nos focar mais no início, aquele CCL, ou mesmo aqueles indivíduos, aí sim, com alterações anatomopatológicas, mas sem qualquer sintomatologia. Ou, quem sabe, talvez seja esta a alternativa, identificação de outros fatores e introdução da medicação antes mesmo de haver o depósito essas alterações proteicas de beta-amiloide e da proteína tal. Quem sabe algum outro indicador demonstrando o que depois viria a ser o depósito da beta insolúvel, pegajosa, insolúvel, e os emaranhados neurofibrilares intracelulares. Quem sabe algum marcador antes disso que nós temos e conseguido mais ver. Ou seja, o que os autores aqui querem dizer é que provavelmente os indivíduos responderão melhor antes do início dos sintomas, antes mesmo de qualquer sintomatologia. Este autor, Bruckmeier, ele traz esta publicação, é bem interessante isso, eu gosto desta analogia, acho que é importante e demonstra o que tem ocorrido com os norte-americanos. Eles apresentam aqui uma probabilidade, quer dizer, esses autores, de haver 47 milhões de americanos e para mais, falam hoje em 50 milhões em fase pré-clínica. Tá? Nos Estados Unidos, há 6,7 milhões, há um outro número, esse 6,7 é do Alzheimer's Association, há um 6,2 milhões de pessoas com doença de Alzheimer e seriam 50 milhões, talvez mais, em fase pré-clínica, quer dizer, há um volume muito maior de pessoas em fase pré-clínica, como eu já mostrei, do que com sintomas. Então, demência e CCL, mais ou menos o mesmo número. Agora, quando nós falamos em fase pré-clínica, é um número muito mais expressivo, mas o autor aqui, de certa forma, ele alivia esse número, dizendo que nem todos, evidentemente, evoluirão para a demência da doença de Alzheimer, mas são aqueles que nós sabemos que têm um risco realmente elevado. Portanto, vamos agora aos estudos em fases pré-clínicas da doença de Alzheimer. Então, fase pré-clínica, eu vou demonstrar bem o que seria isto, quem são aqueles em fase pré-clínica. Há uma cascata do amiloide, descrita formalmente há 31 anos, e, claro, nós procuramos uma droga modificadora, temos trabalhado as pessoas
os estudos com o beta-amiloide, mas também a associação com a proteína tal, então fica a beta-amiloide, a proteína tal, a combinação das duas, mas o fato é que a resposta à terapia anti-beta-amiloide, a anti-amiloide, não está sendo como se gostaria. E por isso que nos últimos 3 anos há um gráfico demonstrando um aumento na elaboração de estudos com a proteína tal. Ou seja, bom, talvez não seja beta-amiloide, vamos investir em outra via, na proteína tal, no caso, a primeira a ser pensada, mas também em outras, não apenas, eu vou mostrar aqui para vocês, outros mecanismos relacionados às doenças degenerativas. Bom, e então, nós sabemos, e aqui é importante isso, demonstrar que isto se inicia lá atrás, já em hippocampus e córtex, e que prevenir este acúmulo é o objetivo principal, tá? Eliminando-se a beta-amiloide, no fundo é isto, mas há outras vias, como eu disse. O pipeline do Cummings, o Cummings há alguns anos publica no primeiro semestre um artigo baseado em análise que ele faz do site norte-americano, clinicaltrials.gov, se eu não me engano, e lá há todos os estudos, claro que ele seleciona aqueles relacionados às doenças, à doença de Alzheimer, e inicialmente, neste artigo, nessa publicação, ele traz que um painel do FDA, 37 novas terapias aprovadas para o FDA em todas as condições terapêuticas, sendo 5 para o sistema nervoso central. Aqui me recordo de uma relacionada à esclerose múltipla. Então, os autores, dizem que este é o menor número de novos medicamentos aprovados desde 2016. Não houve novos para a DA em 22. Nós tivemos em 21 e 23 uma aprovação dita acelerada e recentemente o lecanemab recebendo uma full, uma aprovação completa. Bom, e como eu disse para vocês, além da demência da doença de Alzheimer, é um número, e é isso que é importante destacar, aproximado de indivíduos com CCL fase prodrômica, mas ainda maior em fase pré-clínica, ou seja, necessidade de cuidado, de cuidar, de intervirmos de alguma maneira. Este é o gráfico que, na verdade, a figura, o gráfico que melhora no sentido de mais substâncias a cada ano. Então, vocês podem notar, fase 1 no círculo externo, fase 2, fase 3, drogas modificadoras, drogas com efeito neuropsiquiátrico, visando o benefício cognitivo, enfim. E aqui à esquerda, eu destaquei a ação, qual é o alvo dessas substâncias, dessas moléculas. Então, há para o amiloide, há para a inflamação, imunidade, a epigenética, metabolismo, neurogênese, receptores, estresse oxidativo, proteostase, a plasticidade sináptica tal, e vascular. Quer dizer, há um volume grande de alvos, como toda doença degenerativa, eu disse, há características. Em recente publicação, fevereiro, março de 23, os autores da revista Cell, eles destacam 8 características das doenças degenerativas, ou seja, por isso há a necessidade de se estudar múltiplos alvos. Tá? As alterações proteicas são um deles, mas há outros também. Então, a doença de Alzheimer tem, não os 8, mas destacadas aí 4, 5 maiores características mesmo. E embaixo, características dos indivíduos. Então, o triângulo com a ponta para cima, voluntários sadios. Ponta para baixo, em fase pré-clínica, e depois CCL, leve e moderada, e fase grave ou avançada da demência da doença de Alzheimer. Bom, deste grupo de voluntários
sadios em fase pré-clínica, ou seja, antes dos sintomas, que eu irei abordar. Eu sei que aqui no evento há abordagens também em outras áreas. Então, atualmente são 187 ensaios clínicos, tá? Avaliando 141 substâncias, 36 fase 3, 87, 2, 31 medicamentos em fase 1, e voltados mais para receptores, amiloide, a sinapse e a inflamação. São os alvos mais comuns. Tá? São alguns e esses são os mais comuns. 5 dos ensaios da fase 3 são de prevenção. Prevenção que contemplaram 5.500 participantes em fase pré-clínica, e aqui o tempo destacado desses estudos, desses trabalhos, 4 em fase 2, participantes pré-clínicos, e a maioria dos participantes de fase 1, não pacientes, mas participantes, são voluntários saudáveis. Aqui, o que eu fiz? O Camis, no artigo, ele apresenta aquela figura e abaixo ele lista todas as substâncias, todas essas, mais de uma centena, e a divide em fases. Então, eu busquei aquelas, o triângulo para cima, voluntários sadios, e depois triângulo com ponta para baixo, em fase pré-clínica. Então, como vocês podem ver, há 9 estudos aqui sendo, aliás, moléculas sendo estudadas em voluntários sadios, fase 1, e a descrição anti-beta-amiloide, anti-tal, para o estresse oxidativo, em receptores, ou seja, não são todas modificadoras da doença. As empresas aqui à direita relacionadas e no extremo, então, à direita, no canto direito, o início do estudo, quando foi e quando programado o seu término. Então, há estudos de 4 anos, há estudos de 1 ano, tá? Então, são esses os estudos de fase 1 em voluntários sadios. Estudos de fase 2 são 4 aqui, então, descritos, drogas modificadoras da doença, e o ano de início e fim, aqui mais uma vez, então, fase 2. E há um estudo em fase 3, conduzido para voluntários sadios, cujo término será em dezembro deste ano, com ômega 3. Em fase pré-clínica, ou seja, aqueles indivíduos que apresentam biomarcadores, mas são assintomáticos ou apresentam uma herança dominante, em fase 1 não há nenhuma substância sendo avaliada. Em fase 2, há 7 substâncias sendo utilizadas, algumas jamais ouvidas por nós, então crenezumab, insulina, a própria memantina, tá? Então, como antagonista de receptores glutamatérgicos, drogas modificadoras da doença. Então, aqui em fase 2. Em fase 3, pré-clínica, alguns já chegaram ao fim, aguardando os resultados, mas para 27 alguns, outros 23, 29, com gantenerumab aqui, que termina em 2029, iniciado ano passado, ou seja, muitos estudos sendo conduzidos com a mesma substância, por exemplo, aqui o gantenerumab. Em fase 3 ainda, pré-clínica, com lecanemab, solanezumab e uma outra aqui substância, e como vocês podem ver, anti-amiloide e esta última em relação ao estresse oxidativo. Falando de 2 desses estudos, um pouco mais aqui em fase pré-clínica, o solanezumab. O solanezumab, aqui da Resesperli, 2023, tá? Que não demonstrou um benefício na redução do declínio cognitivo, quando comparados com placebo. Então, indivíduos em fase pré-clínica da doença de Alzheimer.
sem benefício, isso foi anunciado recentemente. Um estudo conduzido, fala-se então em 4A, o que quer dizer anti-amiloide e Alzheimer assintomática. Então, aqui a descrição do grupo, entre 65 e 85 anos, e utilizando-se de exames evidentemente específicos, mais dirigidos, em mais de 1.100 participantes, 67 sites de estudo, enfim. E um outro, este eu acho que eu encontrei, acho que é interessante como eles anunciam, caso haja interesse das pessoas participarem, está aqui, oferecem às pessoas, eu quero dizer, para que participem de estudos, então há 22 em evolução, acontecendo, 12 aqui abertos, e um deles é com o lecanemab, para as pessoas em fase pré-clínica, 55 a 80 anos, o início foi em 2020 e se estima que ele termine em 2027, tá? 2027. Segundo a Sperling, este é o primeiro estudo a avaliar se a remoção das placas de amiloide, antes do início dos sintomas, antes de qualquer sintoma, poderia evitar o declínio cognitivo, tá? Então, é isto, é um estudo aguardado, mas que ainda levará alguns anos para sabermos dos seus resultados. Bom, e finalmente, eu acho que bem sucintamente até, eu acho que eu gostaria de destacar isso que eu mencionei, a necessidade de se avaliar adequadamente, identificar e cada vez mais a utilização de biomarcadores. Então, teremos muita novidade em relação ao diagnóstico, haverá muitas mudanças, para então utilizarmos as substâncias que serão aos poucos sendo liberadas para utilização, aprovadas, quer dizer, nós veremos muitas delas, esperamos assim, e avaliaremos isto adequadamente, mas para avaliar a necessidade desta definição antes. Muito obrigado, gostaria de te agradecer mais uma vez a atenção de vocês, espero que tenha sido claro nessa questão da avaliação e principalmente dos estudos em fases pré-clínicas. Muito obrigado.